nosso negócio tem uma vantagem competitiva estruturada porque nós vendemos diretamente aos consumidores, eliminando o atravessador, o revendedor e os custos de inventário associados a isso. Mas a vantagem que a Dell tem vai além disso. Eu acho que nós construímos um negócio que é muito bom em muitas pequenas coisas, que quando juntas resultam em um ótimo desempenho. Eu acho que muito poderia ser aprendido na maneira como a Dell integrou a cadeia de abastecimento como uma extensão vital para o modelo global de negócios. Você raramente vê uma empresa com o foco e a liderança estratégica que a Michael Dell e outros trazem à tona. Essa é a exceção. A maior parte das empresas não colocou esse modelo em prática tão efetivamente quanto a Dell. Nós temos um modelo de negócio bastante diferente do que a maioria das empresas. Venda direta ao consumidor, construindo um modelo global que guia todas as nossas ações. É um modelo muito mais simples, mas também mais dinâmico e extremamente mais rápido. Quase não temos problemas com os nossos fornecedores. Eles entendem o modelo da Dell. Eles sabem quais são os nossos objetivos. Eles sabem que nós não gostamos de manter inventário. Então é como se fosse o preço que eles têm que pagar para fazer negócios com a Dell. Geralmente, a reação é... Bem, se isso é o que precisa para participar desse incrível crescimento de experiência da Dell, conte comigo, quero participar disso. Eu não acho que alguém pode executar esse modelo na extensão que nós podemos. Isso não significa locais de trabalho. Quando você é o número 1, todos querem te imitar. Os objetivos da Dell Computers é manter as coisas funcionando suavemente, mas com rapidez, aumentando progressivamente a velocidade da cadeia de abastecimento e da produção. É como uma analogia entre um revólver e uma pistola, e isso significa você atirar uma bala e injetar velocidade no processo de produção. Dell City, velocidade na cadeia de abastecimento da Dell. A Dell Computers, sem sombra de dúvidas, experimentou uma história de sucesso. Nos anos 90, era a melhor opção no index padrão das 500 melhores em performance. E em uma década, os $5.000 investidos na Dell tornaram-se 4,5 milhões de dólares. E a Dell terminou os anos 90 ganhando destaque na lista das melhores empresas do mundo. O objetivo da Dell de trabalhar com os fornecedores sem excesso de inventários atendeu à demanda do mercado. Se você olhar o custo de um PC, mais ou menos 70% são representados pelo custo do material no produto. Nós achamos que a cadeia de abastecimento realmente é capaz de definir o quão competitiva a nossa empresa é em um negócio tão competitivo. Os custos de manter o inventário são tão altos nesse negócio, não apenas em relação à diminuição do custo gerencial, mas ao fato do obsoletismo e a tecnologia que se renova muito rapidamente. Quando você tem semanas sem fim de inventário, ao invés de uso dos canais, ou está sendo mantido preso dentro de uma empresa em particular, você tem uma significativa desvantagem nos custos. Dell, previsão de produção. Previsões de produção contínuas e bem sintonizadas são a chave para a maneira como a Dell lida com a sua cadeia de abastecimento. Previsões constantes mantêm as previsões a curto prazo. Há 2 pontos para uma previsão de produção. Um deles é quantas unidades vamos vender. Isso é mais fácil do que dizer quais unidades vamos vender, quais os números das peças e dos modelos. Então a Dell teve a coragem de desenvolver uma capacidade de reação bem maior. Então suas estimativas do que iria acontecer no futuro estavam bem mais acuradas. Foi uma visão bem mais inteligente. Nós vamos deixar o pessoal da Dell te contar a história da mesma maneira que eles gostam de fazer negócios. De uma maneira direta. Ao invés de desperdiçar energia falando sobre como e por que você pode melhorar a previsão, existe outra maneira de abordar isso. É flexibilizando a cadeia de abastecimento. E também trabalhando para reduzir o prazo de entrega, para assim reduzir o grau da exposição da sua previsão ao mesmo tempo em que o tempo de entrega cai. E você estabiliza a base da sua cadeia de abastecimento. Então, a partir daí, você estará reduzindo a sua dependência da exatidão da previsão. Temos um grupo de pessoas muito envolvidas em trabalhos junto com equipes de vendas, grupos de margens de vendas e harmonizando as suas previsões de venda dentro de um plano de materiais. Esse, por sua vez,
É então direcionado para a nossa organização de materiais, que basicamente o reduz a um nível de componentes separados. E uma vez que chegamos a isso, nós temos os planejadores individuais dos compradores, que pegam essa previsão de volta e a fazem compatível com as suas atividades diárias e ajustam os seus estoques apropriadamente. Então é um esforço enorme, há muita mão de obra, muito tempo gasto e muito empenho colocados nisso. Você irá descobrir que temos um processo em que todos os meses as áreas de vendas, produção e suprimentos e compras se concentram em definir os próximos meses em relação ao que vamos comprar e o que vai levar o nosso suprimento ao próximo passo dentro daquele período de tempo. Em outras empresas, você não tem uma disciplina envolvida nesse processo. E como trabalhamos aqui na Dell, se eu comprar esses materiais, o pessoal vai vendê-lo. E a única pergunta é, qual será o preço? Quando você desfragmenta tudo em qualquer negócio, serviços, produção, tudo se resume a como equilibramos oferta e demanda. E eu acho que o método da Dell é superior ao da maioria dos concorrentes. E, como resultado, eles estão ganhando uma parte do mercado, deixando os consumidores satisfeitos com capacidades que eles têm implementado. Estamos constantemente coletando dados, harmonizando a nossa previsão, averiguando com os nossos fornecedores para garantir que vamos ter as peças a qualquer hora que for preciso e também se vamos ter que programar algo mais. Queremos nos certificar que os nossos fornecedores estarão bem cientes disso com antecedência. Então é uma harmonização constante da demanda do consumidor versus a projeção versus o estoque físico e o estoque que está entrando. É o gerenciamento da demanda de abastecimento. Você achará profissionais de materiais na Dell mais engajados do que a nossa força de vendas em uma base diária, do que eu jamais vi nos lugares onde já estive. Nós conhecemos a sua língua, a maneira como falam. Nós sabemos com certeza o que eles fazem. Eles sabem o que nós fazemos. Nós podemos basicamente direcionar a demanda em nosso inventário. É uma equação equilibrada para nós de vendas, muito mais do que apenas gerenciamento da cadeia de abastecimento, é o gerenciamento da demanda de abastecimento. Essa é a maneira certa de lidar com isso. Comunicar efetivamente o que você quer. Encarregar o fornecedor com as responsabilidades adequadas. E eu acho que essa é a maneira melhor do que as pessoas convencionalmente pensam. Nos concentramos agressiva e intensivamente na real natureza da demanda de abastecimento. Nós reconhecemos e reagimos muito intensivamente e rapidamente. Você acompanha esse processo e, se necessário, expede através dos departamentos de logística para que, então, eles rastreiem um despachante de cargas e certifica-se de que os fornecedores estão cientes do que precisa ser feito. Eu acho que você precisa de pessoas que efetivamente gerenciem os relacionamentos. Em minha opinião, isso é desprezado. Muitas empresas tentam fazer isso com softwares e tecnologias e deixam as pessoas de lado. Relacionamentos são incrivelmente importantes e não muito bem entendidos. Estamos olhando quais são os índices de produção vigentes versus a taxa projetada para diferentes produtos, como estas vendas estão sendo computadas para decidirmos como ajustar a cadeia de abastecimento para que cumpram as taxas de produção vigentes. Na área de compras, a Dell segue a mesma política que gosta de recomendar aos seus consumidores. E a política é: compre sem intermediários. Não gostamos muito de lidar com fornecedores de materiais. Gostamos de lidar diretamente com o fornecedor, porque esse fornecedor está desenvolvendo tecnologia que precisa ser a melhor em desempenho e resposta rápida ao mercado. Distribuidores e inventários podem ser uma coisa cara para pessoas que nós usam corretamente. E é importante tirar isso fora do sistema. Então, você tem uma ligação direta entre o fornecedor e o consumidor. E a Dell cresceu tão rapidamente que eles se tornaram um tipo de consumidor maior, com mais influência e atuação que o distribuidor. Em 2000, a Dell adquiriu mais ou menos 13 bilhões de dólares em componentes generalizados. E destes, 90% serão gastos com mais ou menos 25, 30 fornecedores. Então, nós temos uma base de fornecimento muito bem concentrada. A Dell não é um cliente tímido. Eles são, sem sombra de dúvidas, um dos maiores e provavelmente um dos mais exigentes e inovadores. Ser um fornecedor estratégico da Dell é um papel muito importante para nós. E requer uma relação muito íntima entre todos os processos da organização, entre a Tricom e a Dell. Desenvolvemos nossos produtos para otimizar a cadeia de abastecimento. E
trabalhar com fornecedores que se posicionam de maneira a atuar dentro do sistema da Dell. Enquanto selecionamos os fornecedores e estabelecemos os requisitos para eles, levamos em conta a flexibilidade e os modelos de negócios e como eles vão se encaixar ou adaptar a maneira como nós gerenciamos o nosso. A princípio, os fornecedores reagem a nossas exigências, achando que o que estamos pedindo que eles façam é estocar inventário em algum lugar perto das nossas instalações e os entreguem para nós. Mas apenas 30% do nosso inventário chega até nós dessa maneira. O resto é velocidade e flexibilidade no núcleo da cadeia de abastecimento. Procuramos fabricantes que estejam perto. Nós queremos o produto fabricado mais perto das nossas instalações o quanto possível. E nós procuramos que o fabricante também controle seus fornecedores para que eles não fiquem sem produtos por muito tempo. Dell fornecedor. Uma cadeia de abastecimento tem, claro, múltiplos níveis hierárquicos, mas isso é algo que a Dell prefere não lidar diretamente. Você tem que construir relações fortes e mutuamente benéficas, nível hierárquico após nível hierárquico. E o consumidor final pode não ter a influência adequada no meio dessa cadeia. Tem mesmo que ser uma relação direta. Temos um programa de engenharia de qualidade dos fornecedores, onde usamos a cadeia de abastecimento, peritos em qualidade para trabalhar em conjunto com os nossos fornecedores e subcontratados para garantir que a qualidade no prazo de entrega seja cumprida. Se você voltar ao tópico de como criar flexibilidade e reduzir o prazo de entrega na cadeia de abastecimento, vamos reagir a isso verificando os produtos que nós compramos, percebendo as oportunidades e seletivamente agarrando essas oportunidades, para esses serem os casos de chegarmos até o nosso segundo nível de fornecedores e trabalharmos com eles. Mas há exceções, tais como os monitores Dell. A Dell compra dos fabricantes tradicionais e o fato desta commodity tornar-se parte da cadeia de abastecimento é visto como um movimento defensivo. Por exemplo, nos nossos monitores CRT, nos damos bem na nossa relação com a fabricante do CRT diretamente. Se esse produto for distribuído, nós queremos ser capazes de usar a relação com os dois fabricantes de monitores e a fabricante de monitores CRT para nos certificar de que estamos recebendo o produto. A Dell tem por costume tentar não colocar todos os ovos em apenas um cesto de fornecedor. Nós tentamos não centralizar, nós costumamos ter ao menos 2 fornecedores, o primário e o secundário. Uma exceção é o relacionamento da Dell com a Intel. Foi uma decisão corporativa estratégica de usar apenas processadores Intel nos computadores da Dell. Mas a Intel fornece a Dell diariamente via aérea de muitas fábricas. China, Malásia, Filipinas, Costa Rica. As demandas da Dell são tão grandes que apenas uma fábrica não consegue produzir todos os componentes que precisamos. Isso nos traz ao assunto, compras globais. Se você olhar as coisas que compramos, monitores, discos rígidos, drivers de discos flexíveis, a produção de muitos desses produtos vem sendo desenvolvida no Oriente Médio em razão dos custos de mão de obra envolvida na produção dessas peças. Para tornar o custo competitivo, você tem que buscar fontes globalmente. Os desafios agora são fazer os produtos importados compensar as tarifas. E para fazer isso, você tem que poder considerar alguns atrasos no processo. Você pode ter os seus containers e respectivos materiais sendo examinados pela alfândega. Então, você tem que ter o seu programa de aderências às leis de acordo com a alfândega americana ou a alfândega global. Nós temos que enfrentar alguns desafios quando vamos aos nossos parceiros e fornecedores. E eles podem não estar cientes do nosso modelo de pedido, podem não entender os tipos de flexibilidade que nós exigimos. Nós temos que gastar um esforço extra para educar esses fornecedores e passar tempo com eles para entender os seus processos de negócios e como podemos integrar as nossas necessidades à maneira como eles conduzem os negócios. Queríamos que todos os níveis de qualidade no mundo todo fossem consistentes, mas isso frequentemente não é o caso. Se você tem um fornecedor em um país em desenvolvimento, você constantemente tem que trabalhar em equipe com aquele fornecedor para garantir que eles tenham um nível consistente de qualidade que você precisa. E isso, com frequência, exige tanto tempo quanto requerimentos específicos. E nós fazemos isso. A Dell tem provado que cuidados com os elementos básicos levam a um desempenho melhor. Como a Dell é uma empresa de computadores, as pessoas de fora acham ou presumem que o seu programa de gerenciamento